Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um meio de falha através de esforço mecânico. Eu vou falar de corrosão sob tensão em meios contendo cloretos. Mas antes eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deem um like no vídeo, caso vocês gostem. Primeiramente eu vou descrever o que é a corrosão sob tensão. Na sequência vou atacar o caso da corrosão sob tensão por meios contendo especificamente cloreto, seus meios de ação, os materiais afetados, etc. Para por fim pegar um gráfico de materiais da Sandvik, que é uma fabricante de aços, detentora de patentes de alguns materiais do mercado, para, através dessa curva de um gráfico, mostrar como pode ser feita a comparação de resistência à corrosão sob tensão em meios contendo os cloretos, dentre um material e outro, e seus conteúdos que tornam mais ou menos resistentes a este meio. Corrosão sob tensão é um método de falha em materiais metálicos submetidos a esforços mecânicos devido a três ingredientes determinantes. Primeiro, tensão de tração. Segundo, material suscetível a essa falha. E terceira, meio propício. Por exemplo, um aço inoxidável austenítico submetido a elevado teor de cloretos, um aço carbono submetido a tração e bem como a um meio com elevado teor cáustico. E seguindo essa analogia de casos, um meio um material de liga de cobre sujeito a um meio com um elevado teor de amônia, seguido de tração, de tensão de tração, e esses materiais suscetíveis neste meio, isso é induzido sempre a trincamento, corrosão sob tensão e trincamento do material. Então, por exemplo, aços inoxidáveis austeníticos da série 300, um AISI 304, 304L, 316, 316L, sujeitos a meio com elevado teor de cloreto, um aço carbono a meio cáustico, assim bem como um aço inox meio cáustico, uma liga de cobre sujeita a amônia e esforços de tração, são materiais suscetíveis à indução da corrosão sob tensão, a formação de um trincamento na superfície do material. Por exemplo, uma tubulação que escoa um processo no qual uma tubulação em aço inox na qual escoa um processo que contém elevado teor de cloreto, água com cloreto, e sofre algum outro esforço de tração. Esse é um meio propício para induzir uma trinca na sua superfície, na superfície interna da tubulação. No caso específico da corrosão sob tensão em meios contendo cloreto, é a ação do trincamento na superfície de aços inoxidáveis austeníticos, série 300, e algumas ligas de níquel, sob a ação de tensão de tração, uma determinada temperatura especificada para o caso, meio aquoso contendo íons cloreto, e potencializado muitas das vezes com oxigênio dissolvido nesse meio aquoso. Isso tudo é um convite à indução de corrosão sob tensão em meios contendo um valor significativo de íons cloreto. Como dito, o ponto de partida para essa corrosão sob tensão mediante íons de cloreto é a combinação da tensão de tração, um material suscetível e um meio de ataque com cloretos. Mas alguns outros fatores também são críticos nessa determinação progressiva dessa corrosão sob tensão. Por exemplo, o pH do meio de processo, geralmente meios mais ácidos induzem, quando na presença de íons cloreto, um grau mais progressivo de ação dessa falha. Quanto maiores, mais elevadas as temperaturas, também favorecem a corrosão sob tensão mediada por íons cloretos. E cada vez mais elevada a presença do teor desses íons cloreto, também mais acelerada se torna a perspectiva dessa falha. Sistemas nos quais aconteça transferência de calor
eles também são mais suscetíveis a esse fenômeno de corrosão sob tensão na presença de íons cloreto. Por quê? Porque eles induzem a concentração na superfície desses íons, né? Meios com pH mais alcalino, mais albásico, eles são mais resistentes a essa indução de corrosão sob tensão. Contudo, temperaturas acima de 60 graus Celsius são as mais comuns para a ocorrência a partir desse fenômeno, o fenômeno de corrosão sob tensão na presença desses íons cloretos. Geralmente se deve acima de temperaturas acima de 60 graus Celsius. Quando se classifica essa tensão de tração, né, que remete à indução da corrosão sob tensão, são tensões trativas, tensões de tração, propriamente ditas durante o processo, por exemplo, uma tubulação sujeita à tração, né, ou tensões residuais durante o processo de fabricação de um componente. Um trabalho a frio, por exemplo, que acumula uma tensão residual, né, e aí posteriormente ele colocado esse componente trabalhado a frio, com tensão residual num meio agressivo e de material suscetível, pode ser induzido ao trincamento por corrosão sob tensão nesse meio de cloreto. Por exemplo, um componente interno de um vaso de pressão que foi conformado para ser colocado como um acessório do processo interno do vaso, ele pode ser um material que acumule uma tensão residual de fabricação, foi conformado a frio, e isso também é um ingrediente para acelerar ou desencadear o fenômeno da corrosão sob tensão por presença de íons cloreto no meio. O teor de oxigênio, normalmente dissolvido no meio aquoso, também acelera o processo de corrosão sob tensão em meios contendo cloreto. Outra coisa que interfere significativamente a resistência ao dano é o percentual de presença de níquel nesse material metálico. Por exemplo, materiais com faixa de percentual de níquel entre 8% e 12%, como, por exemplo, os aços inox austenitos TR 304, 316, são mais suscetíveis a esse tipo de falha, esse tipo de dano. Ligas contendo níquel na faixa de 30% são mais resistentes, né? E na faixa de 45% ou mais são praticamente imunes. Contudo, também metais com presença de níquel inferior à faixa falada entre 8% e 12%, muitas das vezes também são mais resistentes do que a esses aços inox entre 8% e 12%. Exemplo de aço inox com percentual de níquel inferiores à série 300, 304, 316, né, logo inferiores a 8% a 12% de níquel, nós temos os aços inox duplex, aços austenoferríticos, nos quais a presença de níquel é da ordem de 4,5% a 6,5%, até no máximo 8%. Esse tipo de aço inox também é mais resistente ao dano, à falha de corrosão sob tensão na presença de íons cloreto. No caso da corrosão sob tensão e as suas exceções da sua ação por teor de cloreto, onde não acontece esse tipo de fenômeno, estão os aços carbono, os aços baixa liga, os aços inox da série 400, esses mesmo em meio contendo teor de cloreto, não são suscetíveis a esse mecanismo de dano, esse meio de falha. Com relação à aparência desse dano, né, da corrosão sob tensão na presença de cloreto, ela pode acontecer quando o material propriamente é inserido no processo, né, nesse fluido com elevado teor de cloreto, mas também ela pode acontecer quando de forma indireta, por exemplo, numa tubulação e seu isolamento térmico, quando esse isolamento térmico encharcado com esse fluido ou com presença desses ingredientes também, que induzem a corrosão sob tensão por cloreto, né? Nem sempre esse dano, essa trinca está visível aos olhos nus, né? Tem que fazer alguns ataques para detectar um ataque químico, né? Uma análise metalográfica do material, né? E geralmente elas apresentam aspecto de fratura frágil. Agora eu vou pegar um gráfico de materiais,
né, em solução neutra contendo teor de cloretos e oxigênio em função de temperatura, para mostrar a gradação dessa indução da resistência à corrosão sob tensão em aços inoxidáveis à presença de cloretos. Vocês vão poder ver na tela e eu vou indicar e explicar um pouco essa curva. Bom, pessoal, vocês podem ver em tela agora um gráfico de elaboração da Sandvik, retirado da página deles na internet. A Sandvik é uma grande fabricante mundial de aços e detentora de algumas patentes, né, com destaque para os aços duplex. A Sandvik inventou esses aços austenoferríticos, é uma empresa americana. Nesse gráfico, né, com ordenada em temperatura, com gradação em primeiro plano de 300 a 0 graus Celsius, e bem como de percentual em peso de cloretos, de íons cloretos, indo de 0 a 10, você tem algumas curvas de aços inoxidáveis. Mais abaixo, tracejada, os aços inoxidáveis série 300, 304, 304L, 316, 316L, aços austeníticos. E acima você tem outras curvas com aços de propriedade da Sandvik, o SAF 2304, o SAF 2205 e o SAF 2507, escrito aqui no cracking, né? Ele é pouco suscetível ou improvável que aconteça um caso de falha por corrosão sob tensão por cloretos. Na parte extrema inferior do gráfico tem o NoSCC. SCC é a designação, é a abreviatura em inglês para Stress Corrosion Cracking, corrosão sob tensão em inglês. Ele fala que não acontece Stress Corrosion Cracking nessa faixa aqui inferior a 50 graus Celsius, ou é bem improvável, né? E cada curva dessa indica a resistência à corrosão sob tensão por cloreto. Quanto mais abaixo a curva, menos resistente o material é. Então, nesse caso aqui, comparado aos austeníticos aos aços duplex Sandvik, já percebe-se que os aços inox 7300 são menos resistentes à corrosão sob tensão por cloretos. E qual a grande distinção dentre estes materiais que foi mencionado, do austenítico aos austenoferríticos duplex? É o percentual de níquel. Os materiais da série 300, eles apresentam o percentual de níquel na faixa de 8 a 12% de níquel, enquanto todos esses materiais de propriedade da Sandvik, eles apresentam um percentual de níquel inferior à faixa dos 8%. Por exemplo, o SAF 2507, ele apresenta um percentual de níquel de 6 a 8%. O Sandvik 2205, ele apresenta um percentual de níquel de 4,5 a 6,5%. E o SAF 2304, ele apresenta um percentual de níquel de 4%. Ou seja, todos esses materiais duplex relacionados pela Sandvik, eles têm um percentual de níquel inferior aos série 300, que detém de entre 8 a 12% de níquel, e tão logo são mais resistentes à corrosão sob tensão por cloretos. Todas as curvas passam a ter um comportamento, se observar, de assintotar, né, de se tornar horizontal a partir de um certo percentual de cloreto, ou seja, a partir desse ponto inferior, independentemente da concentração, contudo a temperatura influenciando, né? Então, um caso, uma exemplificação. Vamos exemplificar para um aço série 300, o seu processo, um componente que você vai inserir no meio de solução neutra com cloreto e oxigênio. Se, por exemplo, o meio tiver na ordem de 0,001 percentual de íons cloreto,
e a temperatura de trabalho for na faixa dos 40 graus Celsius, o gráfico vai convergir nesse ponto aqui, inferior à curva. Logo, é improvável que aconteça uma falha nesse dito componente na operação dele. Contudo, no mesmo meio que você tenha um percentual de 0,001 percentual em peso de cloreto, mas, por exemplo, a temperatura for de 100 graus Celsius, acima da curva do ACE300, esse material possivelmente estará sujeito, no caso da corrosão sob tensão, né, em que se encontre o componente sob tração ou tem uma tensão trativa residual, a ter uma possível falha sob essas condições. A proposta desse vídeo era falar da corrosão sob tensão, especificada ao caso da corrosão sob tensão por cloreto, na presença de íons cloreto, né, os seus materiais abrangidos, né, as suas maiores suscetibilidades, e apresentar uma exemplificação mediante gráfico para servir de balizador dessa avaliação. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, dá um like aí embaixo no vídeo para dar uma força para o canal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.